E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Relações Internacionais em Minutos. Valeu. O podcast que te coloca no meio do tabuleiro global rapidinho. É isso aí. Sem enrolação, direto ao ponto. Sem firula. Hoje a gente vai se aventurar num terreno que eu particularmente acho fascinante. É mesmo. O futuro das relações internacionais. Olha só. A gente está começando uma série nova aqui no podcast. Que legal. Chama Relações Internacionais do Futuro. E, cara, o primeiro episódio dessa série, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que está gerando um debate, um burburinho enorme, que é o que vem depois da multipolaridade. Boa pergunta. Essa é a grande questão que a gente vai tentar responder. É. Será que a gente está caminhando para um mundo onde o poder vai muito além dos países? Sei lá. Tipo, pulverizado em megacorporações, sistemas digitais, inteligências artificiais? É essa ordem multipolar que a gente está vendo hoje em dia. Será que é só uma fase de transição? Interessante. Ou será que ela veio para ficar? Então a gente vai mergulhar em tudo isso Legal. nessa nossa conversa aqui, nesse nosso Deep Dive de hoje. Coisa. A gente vai tentar entender Certo. o que é essa tal de multipolaridade. Por que ela pode não durar? Quais são os cenários que os especialistas em estratégia global estão de olho? E qual é o papel do Brasil nessa possível nova ordem mundial? Boa. Então se preparem que a gente vai desvendar o futuro das relações internacionais. Vamos lá. E aí? Me explica uma coisa. Pode falar. O que é essa tal de multipolaridade que todo mundo fala? Tá bom. Assim, de forma simples e direta. Multipolaridade. É. Basicamente é quando você tem vários polos de poder no mundo. É diferente, por exemplo, da bipolaridade, que tinha só dois, Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Certo. Ou da unipolaridade que teve os Estados Unidos como a potência dominante por um tempo. Na multipolaridade, você tem vários países ou blocos de países com poder e influência significativos. Tipo, os Estados Unidos ainda tá lá. Sim. Mas aí você tem a China crescendo muito. Verdade. A União Europeia também é um player importante. É. A Índia está despontando. E a Rússia, apesar dos pesares, ainda tem um papel relevante. É. E tem também os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tentando ter mais voz no cenário global. Interessante, então. Quer dizer que esse lance de multipolaridade não é garantia de estabilidade. Essa é a questão, né? Parece que as coisas estão mais equilibradas com vários players importantes. Sim. Mas a real é que essa multipolaridade pode ser bem instável. E por quê? Vários fatores. Quais? Guerras em grande escala, por exemplo. Imagina um conflito sério entre grandes potências, bagunça tudo. Voltaram. Aí tem as tecnologias disruptivas. Tá pra lá, tipo o quê? Inteligência artificial, biotecnologia, essas coisas podem mudar o jogo completamente. Sei. E criar novas tensões, novas disputas. E não podemos esquecer dos eventos globais imprevisíveis. Tipo pandemias. Exato. Uma pandemia como a que a gente viveu recentemente pode bagunçar a economia global, gerar instabilidade política e abrir espaço para novos conflitos. Caramba, então a gente tem que ficar de olho nesses fatores todos para entender o futuro da multipolaridade. Com certeza. E os especialistas, o que eles estão falando sobre isso? Tem várias correntes de pensamento, né? Os realistas, por exemplo, eles são mais pessimistas. Sério? Eles acham que a competição entre as grandes potências é inevitável. Que os países sempre vão buscar mais poder, mais influência. E que isso, cedo ou tarde, vai levar a conflitos. Faz sentido. Eles acreditam que a multipolaridade é inerentemente instável. Sei. Porque sempre vai ter um ou mais países querendo dominar os outros. Entendi. Tipo, alcançar a hegemonia global. E os liberais? O que eles pensam? Os liberais são um pouco mais otimistas. Eles acreditam no poder das instituições internacionais. Dos acordos, das normas, para regular as relações entre os países. Eles argumentam que essas estruturas podem ajudar a mitigar a competição, promover a cooperação e evitar conflitos. Então, tipo, a ONU, essas coisas? Isso, a ONU, a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, essas instituições podem criar um ambiente mais estável, mesmo no mundo com vários polos de poder. Então a gente tem realistas mais pessimistas, liberais, mais otimistas. Exato. E no meio disso tudo, a gente tentando entender o que vai acontecer. É isso aí. E, cara,
além dessa questão da estabilidade, da multipolaridade, tem uns cenários futuros que os especialistas estão desenhando que são bem malucos. Tem uns bem diferentes. O primeiro que a gente separou aqui é a hiperpolaridade. Hiperpolaridade. O que é isso? Imagina um mundo onde o poder está ainda mais pulverizado. Não só entre vários países, mas também entre outros atores. Tipo grandes corporações multinacionais, por exemplo. Tipo a Google, a Microsoft. Isso, a Google, a Microsoft, a Amazon, a Apple, as gigantes chinesas de tecnologia. Caramba. Essas empresas têm um poder enorme, econômico, tecnológico, cultural, e elas estão cada vez mais influentes no cenário global. Aí tem as organizações internacionais que a gente já falou. A ONU, essas coisas. E tem também os grupos de ativistas transnacionais. Isso é tipo Greenpeace. Isso, Greenpeace, a Anistia Internacional e vários outros. Interessante. E para completar o cenário da hiperpolaridade, tem a questão das inteligências artificiais. Inteligência artificial. Tipo robôs dominando o mundo. Não é bem assim. Mas imagina sistemas de IA tão avançados que eles começam a tomar decisões autônomas, influenciando a política, a economia, a guerra. Nossa. Alguns especialistas acreditam que a IA pode se tornar ator independente nas relações internacionais. Que doideira. A hiperpolaridade é um cenário bem complexo. Com certeza. Com vários atores disputando poder e influência. Mas e aí, qual é o próximo cenário? O segundo cenário é a bipolaridade 2.0. Bipolaridade 2.0. Tipo, a volta da Guerra Fria. Mais ou menos isso. Só que em vez de Estados Unidos e União Soviética, a gente teria Estados Unidos e China. Entendi. Os dois gigantes do século XXI. Faz sentido. E o resto do mundo teria que escolher um lado. Tipo, Time AUA ou Time China. Mais ou menos isso. E como é que a gente escolheria um lado? Talvez por afinidade ideológica. Talvez por interesses econômicos. Certo. Ou talvez por qual tecnologia você usa. Tecnologia. Certo. Tipo iPhone ou Huawei. Isso, por exemplo. Vamos dizer, que loucura. A bipolaridade 2.0 seria um cenário bem tenso. Com certeza. Com o risco de conflitos e divisões globais. E quais são os outros cenários? Tem o cenário do colapso sistêmico. Colapso sistêmico. Tipo, tudo dando errado. Basicamente isso. Imagina um mundo com estados falidos. Guerras civis, terrorismo, crises humanitárias, migração em massa. Caos. E tudo isso agravado pelas mudanças climáticas, que gerariam escassez de recursos, desastres naturais. Seria um cenário bem sombrio. Totalmente distópico. A gente espera que esse cenário não se concretize. Toma. Mas é importante estarmos preparados para essa possibilidade. E o último cenário? Qual que é? A ordem algorítmica. Ordem algorítmica. Isso parece coisa de ficção científica. Parece, mas não é tão distante da realidade. Sério. Me explica melhor. Imagina um mundo onde os algoritmos e a inteligência artificial têm um papel central na tomada de decisões. Governos, empresas, indivíduos, todos usando algoritmos para tomar decisões. Tipo, qual a melhor política pública? Isso. Qual o melhor investimento? Exato. Até mesmo decisões pessoais, como onde morar, com quem casar. Nossa, que doideira. E com o tempo, esses algoritmos ficam tão sofisticados que eles começam a moldar a sociedade de forma autônoma. Tipo, um governo invisível. Mais ou menos isso. Caramba, e como é que o Brasil se encaixa em todos esses cenários? Boa pergunta. O Brasil tem um potential enorme para ser um player importante no cenário global. Sim. Mas para isso precisa ter uma estratégia clara, definir seus interesses, seus objetivos e se posicionar de forma inteligente. E qual seria o papel do Brasil no mundo multipolar? Depende muito das escolhas que o país fizer. O Brasil pode tentar se aproximar das grandes potências. Tipo, Estados Unidos ou China? Isso não. Mas corre o risco de se tornar dependente. Entendi. De perder a autonomia. O Brasil pode tentar liderar um bloco de países em desenvolvimento. Tipo os BRICS. Os BRICS ou outros países do sul global. Para defender seus interesses comuns. Interessante. O Brasil pode tentar se isolar do mundo. Tipo, virar uma ilha. Mas isso seria muito difícil. Virar. Num mundo cada vez mais interconectado. E tem o risco de o Brasil ficar para trás. Entendi. Então o Brasil tem várias opções. Mas precisa escolher com cuidado. E tomar decisões estratégicas. Exatamente. E, cara, falando de decisões estratégicas, como é que as teorias de relações internacionais enxergam tudo isso? Cada teoria tem sua própria perspectiva, né? Os realistas, por exemplo, eles diriam que o Brasil
deve priorizar seus interesses nacionais. Certo. Buscar o poder e se proteger das ameaças externas. Faz sentido. Os liberais, por outro lado, eles diriam que o Brasil deve cooperar com outros países, fortalecer as instituições internacionais e promover a democracia e os direitos humanos. Os construtivistas, eles têm uma visão diferente. Eles diriam que o Brasil deve construir uma identidade internacional positiva, promover seus valores. Quais valores? A paz, a justiça social, a sustentabilidade e usar sua influência para moldar as normas globais. Interessante. E a escola inglesa, ela destaca a importância da ordem internacional, das regras, das instituições que ajudam a regular as relações entre os países. E qual a conclusão disso tudo? A conclusão é que o futuro das relações internacionais é incerto, mas a gente pode estudar as teorias para entender melhor os desafios e as oportunidades. E tomar decisões mais informadas. É isso aí. O importante é estarmos preparados. Com certeza. Para os desafios do século XXI. E construir um futuro melhor. Exatamente. E aí, o que você acha de tudo isso? Sei lá, me diz você. Compartilha sua opinião nos comentários. Diz pra gente qual o cenário que você acha mais provável. E qual o papel que você acha que o Brasil deve ter. Legal. E não esqueça de se inscrever no canal. É isso aí. Ativar as notificações. Beleza. E compartilhar esse episódio com seus amigos. Compartilha. A gente se vê no próximo episódio da série Relações Internacionais do Futuro. Valeu. Falou. E aí, gostou dessa análise sobre o futuro das relações internacionais? Deixa sua pergunta aqui nos comentários e não esquece de dar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre relações internacionais.